Ministro, agora a situação que eu queria saber é o seguinte, eu falando em termos de infraestrutura, porque o senhor é uma das poucas figuras públicas que tem no Brasil, se é que não é a única, que percorreu o país recentemente, tá? E sabe das nossas necessidades. O senhor fez um périplo pela Amazônia, assim, que é uma coisa histórica, tá? Acho que o livro de memórias do senhor vai ser uma coisa interessantíssima. Mas eu queria saber o seguinte, na área de investimento naquela região, porque as atenções do mundo começam a se voltar para a Amazônia. Eu estava vendo os relatórios da Europa, me chegaram os relatórios da Europa essa semana realmente preocupantes, né? A Alemanha está em declínio industrial, os aluguéis no Reino Unido subiram assustadoramente, o pessoal está fugindo de Londres porque não tem como pagar aluguel. A crise de assistência social no Reino Unido é uma coisa avassaladora. Os documentários estão saindo de mídias globalistas mesmo, Deutsche Welle, BBC, etc. Então a gente vê que a Europa ela começa a experimentar uma crise. Eu tenho meu receio particular aqui, se as coisas continuarem, a Europa vai retrair aos níveis econômicos e sociais de 1950, porque o negócio não está bom lá. E a gente sabe que todas as vezes que esses países têm uma crise, eles querem se valer do bom e velho sul global. Então, a tendência é que as atenções se voltem para a nossa Amazônia, e não, talvez não com boas intenções, né? Mas eu queria saber o seguinte, da parte do senhor, o senhor vê como necessidade de investimento naquela região. Quais eram as dores da sociedade que o senhor encontrou ali? O que o pessoal quer? Comandante Robson, aliás, apareceu uma pergunta: quais são as instituições, as corporações que bloqueiam o desenvolvimento? Elas estão aí, o Judiciário, Ministério Público, aliás, Supremo Tribunal Federal, paralisou a Ferrogrão, Ministério Público, paralisa qualquer coisa, uma rodovia ligando Porto Velho a Manaus, outra rodovia ligando Manaus a Boa Vista, uma rodovia ligando Cruzeiro do Sul, no Acre, a Pucallpa, no Peru, outra rodovia ligando Manoel Urbano, no Acre, a Santa Rosa do Purus, no Acre, ameaça. Agora, acabou de acontecer. A FUNAI publicou uma portaria, há uns 15 dias, começo de agosto, criando um grupo de trabalho para examinar a criação de uma nova terra indígena no município de Altazes, no estado do Amazonas. Pois bem, a sugestão da portaria é do Ministério Público Federal, não foi uma reivindicação de populações indígenas. Qual é a curiosidade? É que essa portaria se destina a estudar a criação de uma terra indígena na área onde está uma das mais promissoras e maiores minas de potássio do mundo e do Brasil. O potássio é um insumo fundamental para a nossa agricultura. Sem potássio, não tem agricultura. O Brasil importa 80% a 90% do potássio que consome. Essa mina teria a capacidade de produzir entre 2 milhões e 4 milhões de toneladas de potássio por ano. A mina foi licenciada pelo órgão ambiental do estado do Amazonas. O Ministério Público cobrou que o IBAMA oferecesse um parecer. O IBAMA disse que não podia oferecer o parecer porque a mina não estava em área da União, estava em área do Estado. Um promotor disse, então, a única forma de impedir que essa mina seja feita é transformar a área em terra indígena. E sugeriu que a área fosse transformada em terra indígena, e agora a FUNAI acabou de publicar a portaria com um prazo de 180 dias para se dar um parecer sobre a criação de uma terra indígena em cima de uma das mais promissoras minas de potássio do Brasil e do mundo. Quer outro exemplo? O petróleo do Amapá, Ministério Público Federal, IBAMA, ONGs se uniram para impedir que o estado do Amapá tivesse no seu litoral perfurado um poço experimental para se saber a viabilidade econômica do aproveitamento do petróleo, daquilo que se chama de margem equatorial, que é a plataforma marítima que vai do Rio Grande do Norte até a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Ministério Público Federal.
São essas as instituições que agem ali bloqueando tudo. Aliás, o IBAMA está ameaçando não renovar a licença ambiental de Belo Monte. Vocês imaginam? É a maior hidrelétrica do Brasil, porque a outra, que é Itaipu, tem uma geração maior, mas metade é paraguaia. Nossa mesma, a maior é Belo Monte. Essa ameaça. E o Ministério do Meio Ambiente tem essa agenda para a Amazônia, de imobilizar a Amazônia, de não permitir rodovia, ferrovia, hidrovia. Vocês imaginem que ali no Rio Tocantins, antes de chegar no porto de Barcarena, no Pará, e antes de chegar na eclusa de Tucuruí, que foi feita, inclusive, quando eu era ministro, apoiando fazer aquela eclusa para tornar o rio navegável. Só que o rio não é navegável porque tem uma formação pedregosa no rio Tocantins, chamado Pedral do Lourenço, que impede que os barcos, que as chatas, que as barcaças naveguem. Há décadas que se tenta tirar esse pedral, e ONGs, Ministério Público, IBAMA, bloqueiam isso. Isso é o Pedral do Lourenço para tornar o Araguaia-Tocantins uma hidrovia navegável. Bloqueiam. No estado de Roraima, o único estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Nacional de Energia. Tá certo? Por quê? Porque quando o estado tentou... Deixa eu explicar melhor esse raciocínio, porque ele é muito importante de ser compreendido. A Amazônia, senhores, é uma fábrica de energia. E por que a Amazônia é uma fábrica de energia? Eu vou explicar por quê. Porque a Amazônia é uma bacia ladeada pelo Planalto das Guianas, ao norte, e pelo Planalto Central, ao sul. Os rios que nascem no Planalto Central, ou que correm do Planalto Central para a planície, eles caem num declive que forma muitas cachoeiras, além de cachoeiras, correntes, corredeiras, que são fábricas de energia. A Eletrobras estudou cada uma dessas bacias, projetou as hidrelétricas, e todas foram copiadas. No caso de Roraima, era no Rio Cotingo, que é um rio que nasce lá no Planalto das Guianas e desce na direção do Rio Branco, do Rio Negro ou do Amazonas, formando também cachoeiras ou corredeiras. Eles queriam aproveitar, as ONGs impediram. Sabe qual foi a nossa opção? Fazer um linhão para trazer energia da Venezuela de Guri. Só que chegou no momento em que a Venezuela disse que não tinha mais energia de Guri para mandar para Roraima. Sabe o que a Roraima fez? Teve que recorrer à energia termoelétrica. Agora o presidente da Bolívia está avisando que não vai ter mais gás para o Brasil. Ou seja, o Brasil vai fazer o quê? No caso de Roraima, nós tivemos que recorrer à termoelétrica. De tal sorte, eu vou te dar aqui um número. Aliás, foi dito essa semana pelo presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Nós ampliamos a nossa matriz energética térmica, ou seja, termoelétrica, de 4 ou de 2 para 11%, porque bloqueamos a energia hidrelétrica, que é a mais barata, senhores. Ela gera dia e noite, sem custo. Toda vez que você precisa gerar numa termoelétrica, você tem que colocar carvão, gás ou petróleo. Na hidrelétrica você não precisa. Você só precisa amortecer os equipamentos e depois ela sai de graça. E, além do mais, ela gera dia e noite, diferente da eólica, diferente da solar. A eólica só gera quando tem vento e a solar quando tem sol. A energia hidráulica, ela gera permanentemente porque a água corre dia e noite. E nós estamos desaproveitando tudo isso, senhores. Por quê? Porque o Ministério Público proíbe. Eu vi no Ministério da Defesa você ter que transportar petróleo, diesel, para abastecer uma pequena termoelétrica do pilotão de fronteira, porque o IBAMA proibia que você fizesse uma pequena central elétrica, uma PCH. Eu vi isso lá na área de Tirió, na fronteira do Brasil com o Suriname.